Paz, queridos. Nesse vídeo eu quero falar contigo sobre fatores emocionais que têm travado a tua vida. Quero que você identifique o que hoje está travando a tua vida de romper. Eu quero te trazer uma palavra de rompimento, de destravar. E você vai ter que fazer nesse vídeo uma autoanálise para identificar quais emoções, quais fatores internos têm te travado, têm te impedido de caminhar, de prosseguir, de avançar. E antes de eu falar sobre esses fatores emocionais que te travam, eu quero ler uma passagem contigo, que está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, no verso 24 até o 32. Diz assim, uma passagem muito conhecida: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então aqui é uma passagem muito conhecida por todos nós, que é quando Jesus aparece aos discípulos andando sobre o mar. Porém, quando Pedro vai ao encontro de Jesus, alguns fatores fizeram com que Pedro ficasse paralisado e começasse a submergir. Fatores como o medo que ele teve, fatores como a dúvida, porque no final Jesus fala: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, alguns sentimentos entraram no coração de Pedro e fizeram com que ele parasse. E esses sentimentos surgiram através do cenário em que Pedro estava. Pedro estava no barco e nesse momento o barco estava sendo, a palavra diz, açoitado pelas ondas. Havia uma tempestade. Então fatores como o vento forte, como as ondas, como o balanço do barco, produziram sentimentos e emoções que travaram Pedro e o impediram de chegar até Jesus. Porque o que nós temos que entender nessa passagem é que o foco de Pedro era Jesus. E qual era o objetivo de Pedro? Chegar até onde? Até Jesus. Só que no caminho apareceram fatores que o impediram de chegar até Jesus e fizeram com que ele submergisse nas águas. E o que são esses fatores, querido? Esses fatores são travas que o inimigo coloca nos nossos corações, nos nossos caminhos, para que nós não venhamos a atingir o foco e não venhamos a ter acesso aos planos de Deus. Entenda uma coisa: como que você abre uma porta? Com uma chave. E na palavra de Deus existem muitas chaves para que você abra as portas e descubra ali o tesouro que Deus tem preparado para ti. Qual é a missão do teu inimigo, de Satanás? É colocar travas nessas portas para que tu não tenha acesso aos planos, aos projetos e aos sonhos de Deus. Você está entendendo agora como funciona? E essas travas não são travas físicas, são travas emocionais. E é sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. As travas emocionais que têm te impedido de chegar até o teu objetivo. As travas emocionais que Satanás tem colocado no teu coração através do cenário que você tem vivido. E a primeira trava que Satanás tenta colocar no coração das pessoas é a dor. E quando eu falo dor, eu não falo a dor física, eu falo a dor emocional. E o que nós precisamos entender é que toda dor que gera uma ferida e essa ferida não é tratada, ela gera um trauma. E o trauma é uma trava que Satanás coloca
para que nós venhamos a ficar parados, acorrentados, e isso nos impede de crescer. Vou te dar um exemplo. Quando eu era menor, na minha infância, eu estava aprendendo a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio. E na primeira vez que eu fui andar de bicicleta sem as rodinhas, eu fui contra uma parede. E eu bati e caí. E aquela batida me gerou dor. E aquela dor, para a próxima vez que eu ia tentar andar de bicicleta, ela me gerou um trauma, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei receoso de subir na bicicleta e tentar de novo. Mas, através da motivação do meu pai naquela época, eu subi na bicicleta e então aprendi a andar. Mas aquela dor que eu senti me gerou uma trava, porque eu fiquei receoso de subir na bicicleta novamente. E agora eu te pergunto, quais dores vem à tua lembrança? Quais dores que tu passou que geraram traumas no teu coração? Traumas na tua vida? O trauma, ele é uma trava. E se é uma trava, ele te impede de acessar os tesouros dos céus, aos tesouros que Deus tem preparado para ti. Portanto, pense em tudo aquilo que causou dor e trauma na tua vida. E a partir de hoje, decida abandonar isso. Decida tirar essa trava da tua vida. Outra trava que Satanás coloca em nossas vidas é a dúvida. E a dúvida é o primeiro degrau que você tem que subir na escada da fé. Se você tem dúvida, você não tem fé. E você tem que evitar que o teu inimigo, Satanás, coloque dúvida na tua cabeça. Naquele momento, quando Pedro estava sobre as águas já, o fato das ondas estarem altas, do vento ser forte e dele estar longe do barco, que era o ponto seguro dele, fez com que ele duvidasse da capacidade de chegar até o foco que era Jesus. Portanto, a dúvida, ela atua como um impeditivo, uma forma que impede de você chegar até o foco, até o objetivo. E é nesse momento que você tem que ter fé, você tem que acreditar. Se o teu foco está em Jesus, a dúvida não pode tomar conta do teu coração, ela não pode atuar como uma trava na tua vida. E o que eu acho interessante é que muitas vezes nós acreditamos na voz de um GPS. A voz do GPS, você não sabe quem está falando e nem de onde vem a voz. Mas você confia tanto naquela voz que você chega até o destino que ele manda. Agora, se você confia numa voz que você não sabe nem de onde vem e nem quem fala, por que você não confia na voz de Deus? Por que você duvida da voz de Deus se você não duvida da voz de um GPS? Não esqueça que Deus é o teu Pai, Deus é amor, Ele tem coisas boas para ti. Portanto, confie, não tenha dúvida. Outra trava que Satanás coloca em nossos corações é a ignorância. E quando eu falo ignorância, querido, eu não falo o fato de você ser explosivo, de você ser impulsivo, não. A ignorância se refere a conhecimento. Você tem que buscar conhecimento também. Você não pode ser ignorante em determinados assuntos. Você não pode ser o cristão de domingo, que só vai na igreja para assistir o culto e vai para casa. Você precisa buscar dia após dia uma sabedoria divina. Isso destrava o teu futuro. Outra trava que Satanás coloca é o desequilíbrio emocional. E como isso tem desestabilizado os empresários, principalmente em momentos de crise. Empresário, você que está me ouvindo, CEO, gestor, empreendedor, líder, gerente, entenda uma coisa: você, num papel de liderança, você não pode deixar que as tuas emoções tomem conta do teu coração. Não podemos nos desequilibrar emocionalmente, porque se um líder se desequilibra emocionalmente, toda a equipe vai ficar desequilibrada. Está entendendo o teu papel e está entendendo por que você tem que guardar o teu coração das emoções? Nós precisamos entender que existe alguém que cuida de nós e que conhece e que nos conhece mais do que nós mesmos, que é Deus. Outra coisa, outra trava
que o inimigo coloca em nossas vidas? Ansiedade. E eu quero falar contigo a respeito da ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Você vive muito o que está lá na frente. E sabe o que acontece com o teu presente e o teu passado? Quando você é ansioso, quando você tem ansiedade, você vive de forma intensa o futuro, você esquece tudo que você aprendeu no passado e não desfruta do presente. Olha as consequências da ansiedade. Nos momentos da minha vida em que eu fui mais ansioso, em que eu deixei que a ansiedade tomasse conta do meu coração, foram os momentos que eu menos cresci. Foram os momentos que eu menos evoluí. Portanto, não viva, tenha planos, tenha projetos, tenha objetivos, mas não seja ansioso. E também tem outra trava, que é o oposto da ansiedade, que é chamada depressão. E sabe o que é depressão, queridos? Você cria alicerce no passado. Você joga umas âncoras no teu passado e você fica refém dele. A depressão é o oposto da ansiedade. A depressão, você fica preso no passado, não tem nenhuma projeção de futuro e o presente para ti é um caminho árduo. Porque todo dia, para alguém que é depressivo, é uma batalha. Então não deixe que a ansiedade tome conta do teu coração e muito menos a depressão. Viva um dia de cada vez, aprendendo tudo que as lições que você teve no passado e não deixando de ter planos. Mas aprenda a viver um dia de cada vez. E outra coisa, e a última trava que eu quero passar para você é o amor ao dinheiro. Satanás tem prendido corações a bens, a riquezas, ao dinheiro e tem aprisionado pessoas a uma palavra chamada avareza. Não seja avarento. A palavra diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e não ao dinheiro. Não faça do dinheiro, não faça do teu carro, da tua casa, o teu Deus. O teu Deus é o teu Pai que está lá nos céus e todo dia está olhando para a tua vida, está te protegendo, está te guiando. Portanto, querido, se você tem alguma dessas travas na tua vida, identifique-as hoje e tire para que você possa romper e destravar no nome de Jesus Cristo. Fica na paz, que Deus abençoe.